Olá, Deus abençoe você, seja muito bem-vindo aqui ao canal Primícias e você está agora no vídeo sobre Devocional Primícias, um momento onde eu compartilho um pedaço, uma porção da Palavra de Deus com você. E eu me chamo Isaac Nascimento e o meu desejo é abençoar o seu dia, de alguma forma te ajudar a pôr a Palavra de Deus em prática. E se você gostar desse vídeo, através desse instrumento aí do YouTube, você pode compartilhar com pessoas e até outras pessoas serem abençoadas. Então, o foco principal é fazer com que a palavra de Deus chegue até você e através de você até outras pessoas. Para você que não me conhece, eu me chamo Isaac Nascimento e esse aqui é o canal Primícias. Bom, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você que está no livro de Gênesis, no capítulo 2, nos versículos 7 e 8, que diz o seguinte: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. No versículo 8 diz: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Nós estamos aqui diante de um texto. Estamos diante da criação da humanidade, da criação do homem. Existem muitas pessoas que não acreditam nesse texto, existem pessoas que acreditam que Adão e Eva, na verdade, é uma história, um conto de fadas que surgiu da cabeça de alguém, mas eu acredito totalmente no que a Bíblia Sagrada diz. E a Bíblia está dizendo que Deus criou um jardim, formou o homem e colocou o homem nesse jardim. E o propósito de Deus ao colocar o homem nesse jardim é para que o homem cuidasse do jardim. Um pouco mais à frente, Deus cria a mulher, coloca a mulher também do jardim, diz para o homem: olha, coloque nome nos animais, faça todas as coisas, esteja aí para poder cuidar do jardim, cuide da sua esposa. No geral, Adão, você precisa cuidar do jardim. E esse momento da criação me fez refletir sobre algo muito importante. Você tem cuidado do que Deus tem te dado? Olha só que interessante. Existe um ditado popular que diz que o jardim do vizinho é sempre mais verde que o nosso. E quando eu ouvi esse ditado já algumas vezes, eu pensando um pouco sobre isso, sobre essa questão de Deus colocar o homem justamente aqui no Éden para cuidar do jardim, eu fiquei pensando como que muitas vezes, ou por que muitas vezes o jardim do amigo, do vizinho, é sempre mais verde do que o nosso. E aí, quando eu pensei justamente sobre essa questão de Adão e Eva, eu fiquei pensando que muitas vezes é porque a gente não cuida direito do que Deus nos dá. Se Adão tivesse cuidado bem de Eva, eu acredito que Eva não teria sido enganada pela serpente, não teria comido do fruto e talvez nós não estivéssemos aqui agora, nesse momento, mas a grande verdade é que aconteceu por um período de descuido do Senhor Adão, né? E quando a gente pensa sobre isso, nós precisamos entender que muitas vezes Deus nos dá algumas coisas e a gente simplesmente não cuida, a gente não toma conta, a gente não protege, não guarda e acabamos sempre olhando para as coisas ao redor das pessoas, muitas vezes conquistando, muitas vezes avançando, e a gente fica se questionando por que não acontece com a gente. Muitas vezes não acontece com a gente simplesmente porque nós não cuidamos das coisas que Deus nos dá. Eu queria te perguntar nessa manhã, você tem cuidado das coisas que Deus tem te dado? Você tem valorizado as coisas que Deus tem te dado? Eu já ouvi muitas pessoas reclamando do dinheiro, reclamando do salário, falando: essa porcaria de salário não dá para nada, não serve para nada, tá tudo tão caro, a gente não consegue fazer. A pessoa mal recebe o salário, já está amaldiçoando. Ou outras pessoas têm algum carro um pouco mais antigo, não cuidam do carro, não valorizam o carro, não tomam conta do carro. Em alguns outros casos, pessoas não cuidam de relacionamentos e aí não fazem uma manutenção de um relacionamento. E quando de repente elas se dão elas se dão conta, pessoas tão amáveis, tão próximas acabam se afastando justamente porque essas pessoas elas não tomam conta dos seus relacionamentos. E aí, nesse devocional então, eu quero te perguntar e fazer um desafio para você. Você tem cuidado das coisas que Deus tem dado para você? Você realmente tem zelado? Olha, estou para te dizer que o jardim do vizinho não é tão verde quanto você pensa, não.
E é possível até que o seu vizinho olhe o seu jardim e imagine que o seu jardim é mais verde do que o dele. Nós precisamos então cuidar daquilo que Deus tem nos dado. E eu quero fazer um desafio prático para você. Cuide das pessoas que estão ao seu redor, faça uma manutenção, faça uma autoanálise, veja como que estão as coisas que você tem, que Deus tem te dado, que você tem, e veja se você realmente tem cuidado das coisas, da casa, da família, dos relacionamentos, dos seus bens. Toma cuidado, muitas vezes pessoas recebem dádivas, presentes maravilhosos de Deus e acabam jogando fora por não cuidar. Adão acabou perdendo o Éden por não tomar cuidado, por não cuidar de Eva e nem protegê-la. Então eu quero desafiar você nessa manhã. Cuide daquilo que Deus tem te dado, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe você e que seja um dia de bênçãos. Fica na paz.